E aí, pessoal, espero que nenhum de vocês tenha epilepsia. Se tiver, até o momento bom para me falar depois, né, para a gente estar preparado para qualquer coisa. Olha só, a gente voltando aqui a trabalhar com o mesmo programa que a gente viu a última aula, com o Polipro, tá certo? Eu vou mostrar agora para vocês alguns sólidos um pouco diferentes do que os que a gente viu, né? A gente viu no vídeo anterior os sólidos de Platão, né, que são aqueles que têm todas as faces iguais, né? Um polígono só, formado por um polígono só. Mas tem sólidos que são formados por polígonos diferentes. Então vamos lá? Vamos começar a brincadeira aqui? Olha só, eu vou agora selecionar aqui na aba o tipo de poliedro. Eu vou trabalhar com vocês aqui, mostrar para vocês os arquimedianos, né? Rapidamente, só para vocês terem uma noção de alguns, tá certo? Só dar uma passada mesmo, ó. Esse daqui, por exemplo, que se chama tetraedro truncado, né? Ele aberto vai ficar mais ou menos assim, ó. Ele é formado por que figuras? Por quais polígonos? Esse de vermelho aqui, ó, tem quantos lados? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então é um hexágono, tá certo? Então os de vermelho são todos hexágonos. Então são 4 hexágonos e os de azulzinho você pode perceber que são triângulos e 4 triângulos, tá certo? Quantas faces ele tem? Lembrando que as faces são as paredes, né? Então, se ele tem 4 hexágonos mais 4 triângulos, então dá um total de 8 faces, ok? E aí tem aquele, você lembra, a gente não vai contar para essas figuras aqui, que são mais complicadas um pouco, mas tem os vértices, né? Ó, que são essas pontas, né? Essas quinas, onde algumas faces se encontram, no mínimo 3, tá certo? E as arestas, que são essas linhas aqui em branco que contornam as paredes, né, onde as paredes são dobradas, onde elas se encontram, tá ok? Onde sempre duas paredes se encontram, tá certo? Então esses aí são os arquimedianos. Você pode explorar depois sozinho aí, ó, o cubo-octaedro, por exemplo, né, ó, cubo-octaedro. Se eu abrir, você vai ver, ele é formado por quadrados e por triângulos, tá? No caso aqui, são quantas faces quadrangulares? 1, 2, 3, 4, 5, 6 faces quadradas, né? E triangulares, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, né? 8 faces quadradas. Então, total de 6 mais 8, 14 faces, ok? Então, vamos passar aqui, sair dos arquimedianos e vamos para os prismas. Prismas e antiprismas, tá certo? Porque os prismas é o interessante que eu queria mostrar para vocês, que no livro tem alguns exercícios tratando deles. Então, lembrando, o que são os prismas? São figuras que tem são sólidos, né? Sólidos espaciais que têm duas tampas iguais, ó. Eu coloquei aqui, as tampas são de vermelho, no caso são dois triângulos, um em cima e um embaixo, tá certo? Formato de caixa, quem gosta daquele chocolate Toblerone, é mais ou menos o formato daquela caixa de chocolate. E aí, as laterais sempre são retângulos, tá? Retângulos ao quadrado, porque todo quadrado é um retângulo também. Então, olha só, esse é o prisma de base triangular. Contar vértice, face e aresta para o prisma é muito simples. Olha só, por quê? Contar os vértices, por exemplo, os vértices são as pontas, é só você contar em cima. Ó. O formato é triangular, então ele tem 3 vértices em cima. E embaixo, mais 3. Então ele tem um total de 6 vértices. Arestas, que são as linhas em branco, também é muito simples. Ó. Ele tem 3 em cima, que é onde esses triângulos aqui estão dobrados, estão juntos, fazendo a junção com os retângulos. Então, 3 em cima, 3 do lado, ó, e 3 embaixo. 3, 6, 9. Então, são 9 arestas. E faces também é muito simples. São as duas tampas, uma em cima e uma embaixo, 2. Né? E como é triangular, então ele vai ter 3 laterais, 3 retângulos nas laterais. Então, 2, né, 2 tampas e mais 3 paredes laterais, 3 retângulos. 2 mais 3, 5 faces. Ok? Seu prisma triangular, o prisma pentagonal. A gente poderia ter o prisma quadrado também. Prisma retangular, que é a caixa de bombom, né? Prisma pentagonal, por que é esse nome? Porque ele tem duas tampas que são pentágonos, tá certo? Ó. Pentágono, você lembra aquele prédio dos Estados Unidos lá, que o avião caiu no 11 de setembro, né? E aí você tem os retângulos laterais, né? Que são 5 também. Como são 5 lados no pentágono, ele tem 5 paredes laterais, tá certo? Então, esse é o prisma pentagonal, ok? Quantas faces ele tem? A tampa de cima e a tampa de baixo, mais 5 laterais. Então, são 5 mais 2, 7 faces. Quantos vértices? 5 em cima
e 5 embaixo, 10 vértices. E quantas arestas? 5 em cima, 5 nas laterais, né? 5 nas laterais e 5 embaixo. Então, 5 vezes 3, 15. 5 mais 5 mais 5, 15. Tá ok? Prisma hexagonal. É bom que a gente reforça também o nome dos polígonos, para você não esquecer. Então, ele tem hexágonos nas tampas, né? Ó, a tampa superior é um hexágono. O hexágono, você lembra, é o polígono que tem 6 lados, ok? Então, são quantas faces? A tampa de cima, a tampa de baixo e 6 retângulos laterais, porque o hexágono tem 6 lados. Então, são duas tampas com mais 6 laterais, 8 faces. Vértices, 6 em cima e 6 embaixo. 6 mais 6, ou 2 vezes 6, 12. E arestas, 6 vezes 3, né? Que são 6 arestas em cima, 6 linhas em cima, 6 laterais e 6 embaixo. 18, ok? Prisma octogonal, a mesma coisa, só que com o octógono, né? Agora, o octógono, você lembra, é o polígono que tem 8 lados, tá certo? Parece aquele formato de pandeiro, né? Aqui ele é aberto, só para você ter uma noção, tá? Ok? E aí você pode ver claramente que são duas tampas octogonais, né? E mais 8 quadrados. Aqui ele está na forma de quadrado, mas poderiam ser retângulos também. Ele poderia ser mais comprido um pouquinho. Então são 10 faces, tá certo? E arestas são quantas? 8 em cima, 8 na tampa de cima, 8 na tampa de baixo e 8 na lateral. 8 vezes 3, 24 arestas, 24 linhas, né? E vértices, 8 em cima, 8 embaixo, né? Então, 16 vértices, ok? O último prisma, só para a gente fechar aqui essa parte, tá? Olha só, o último prisma é o decagonal. Decágono é o polígono que tem 10 lados. Então, a tampa aqui é formada por 10 lados, tá ok? Quantas vértices ele vai ter? 10 em cima, 10 embaixo. Lembra que vértice é a quina, então são 20 vértices. Quantas faces? A tampa de cima, a tampa de baixo e 10 retângulos na lateral. Abrir aqui que fica mais claro, né? 10 retângulos azuis, com mais 2 tampas, 12 faces. Tá certo? 20 vértices e quantas arestas? Arestas são as linhas brancas, então tem 10 aqui em cima, 10 aqui embaixo e 10 nas laterais. Então 10 vezes 3, 30 arestas, ok? Então agora você pode aproveitar e explorar, vou deixar uma atividadezinha aí para você. Você pode explorar bastante, conhecer os outros sólidos, né, que a gente tem. Você pode viajar aqui por vários, ó. Geodésico, que é os que vão se aproximar, alguns deles com a forma de, tentando aproximar o formato de uma esfera, né? Vai juntando, então você tem vários tipos, né, de sólidos aí que você pode esperar. Eu provavelmente não vou fazer com vocês o que minha professora da faculdade fez comigo, que foi mandar eu montar esse daqui, ó. Foi uma situação trabalhosa e muito difícil de fazer isso, tá certo? Mas vocês podem aí, tem essa ferramenta interessantíssima que vocês podem explorar e conhecer algumas das figuras, tá ok? Então, pessoal, é isso aí. Vou deixar uma tarefinha para vocês no Moodle, tá? E aí eu espero que vocês trabalhem, aproveitem e explorem bastante isso daí. Vai facilitar bastante na hora que você estiver fazendo os exercícios do livro, ok? Então, uma boa tarde.